Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar do livro Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. Na linha do livro que fizemos sobre, portanto, o resumo que fizemos sobre o livro A Teologia Liberal, contra a Teologia Liberal, podem ir ao canal, portanto, procurar o vídeo e ver. Nesta continuidade destes vídeos, quero aqui hoje apresentar este trabalho da Alisa Childers, que é um trabalho importantíssimo que eu passo aqui a mostrar. Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista. Hoje vamos falar do cristianismo progressista e o que é que significa este cristianismo, o que é que quer dizer este cristianismo progressivo ou progressista e o perigo que isto é para as nossas igrejas. E eu aqui estou mais uma vez no canal a falar para as três grandes famílias do cristianismo. Portanto, o catolicismo, o protestantismo e também a Igreja Ortodoxa. Eu quero aqui deixar também claro que, portanto, este cristianismo progressista não está só a atingir as igrejas protestantes evangélicas, também está a atingir o mundo católico, desde o Vaticano II, que praticamente o catolicismo romano tem sido também invadido por esta nova visão progressista que nós vamos tentar perceber um pouco melhor o que é que significa. E a Alisa Childers, portanto, que é uma estudiosa no assunto, ao longo da sua vida teve uma conversão, digamos assim, ao cristianismo, mas depois foi-se afastando da fé cristã por causa do cristianismo progressista, porque, segundo o que ela conta no livro, como nós vamos ver, ela teve a influência de um teólogo progressista, ou seja, um pastor progressista, porque há muitos pastores que são pastores desta igreja progressista, deste cristianismo progressista que nós vamos ver, e ela quase que perdeu a fé por causa deste pastor. Foi influenciada e depois, graças a Deus, ela conseguiu recompor-se e agora está a denunciar, portanto, este cristianismo progressista que eu estou aqui a mostrar. E atenção, este fenómeno está-se a espalhar nos Estados Unidos e também no Brasil. E o que é que está por trás disso, nós vamos ver. Então, há aqui uma pergunta que começa este trabalho. Ou seja, cristianismo progressista versus cristianismo bíblico. Temos aqui duas coisas diferentes. Temos aqui o cristianismo progressista e temos o cristianismo bíblico. Ora, o cristianismo bíblico é contrário ao cristianismo progressista e o cristianismo progressista é contrário ao cristianismo bíblico. Esta é uma das ideias centrais, mas há uma mais importante que nós vamos ver deste trabalho. E podemos ver como Eclesiastes 1:9 nos diz do livro da Bíblia, Eclesiastes, que nos diz: não há, pois, nada de novo debaixo do sol. E é verdade, porque desde o início do cristianismo, que o cristianismo tem sido atacado por várias heresias, começou logo com o gnosticismo, com o maniqueísmo, com várias outras heresias, o arianismo, e depois foram surgindo várias outras heresias, mas o cristianismo sempre esteve debaixo de fogo. Ou seja, a ideia central do cristianismo, de que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados para nos trazer a salvação, ressuscitou no terceiro dia para que possamos ter, portanto, a vida eterna com Ele para sempre no céu. Esta é a grande mensagem bíblica e é justamente isto que o cristianismo progressista vai atacar. E temos que ter outra coisa também na mente. O cristianismo progressista é ahistórico. O que é que quer dizer ahistórico? Não é histórico, opõe-se à história. E o cristianismo verdadeiro é uma religião histórica. O cristianismo é uma religião histórica. Portanto, as bases do cristianismo são a história. Principalmente os 3 anos de ministério de Cristo, depois todo o desenvolvimento dos apóstolos e a partir daí todo o seguimento da igreja, passando pelos pais da igreja, os padres da igreja, a patrística, a escolástica e por aí fora, até chegar ao século XXI. Portanto, o cristianismo é uma religião histórica. E é exatamente isso que
o cristianismo progressista tenta, portanto, desmantelar, digamos assim. Portanto, sobre a ideia do progressismo, ou seja, a ideia progressista, ou seja, o cristianismo progressista, não há nada de novo. Eles sempre andaram aí a tentar, e nós vimos na Revolução de 1789 o que eles quiseram fazer, e não há nada de novo, meus amigos. Os inimigos são sempre os mesmos, são aqueles que querem destruir o Evangelho. E então, temos então também a ter em conta duas cosmovisões. Uma cosmovisão é a lente pela qual nós vemos o mundo. Nós apreendemos o mundo. Chama-se cosmovisão. Se nós reduzirmos a palavra, pode ser visão, mas vamos aqui falar de cosmovisão, como a autora fala. Há duas cosmovisões que se opõem. A visão da perfeição do homem e a visão da culpabilidade do homem. Ou seja, temos aqui duas visões, ou duas cosmovisões. Uma diz que o homem caminha para a perfeição e que poderá ele próprio criar o paraíso na Terra. E dentro do sistema político é a esquerda que abraça esta visão. Depois temos a visão da corruptibilidade e da culpabilidade do homem. Corruptibilidade quer dizer que o homem é corrupto por natureza, é caído, é um ser caído e, portanto, necessita, portanto, da graça, da fé e da salvação de Cristo para poder ser redimido, digamos assim. Esta é a visão cristã bíblica e também, normalmente, dentro da política, encontra-se à direita, não se encontra à esquerda. E então, essas duas visões, a corruptibilidade do homem contra a perfectibilidade do homem, chocam uma contra a outra. E esta tem sido o grande embate. Tivemos grandes pensadores que defenderam a visão da corruptibilidade do homem, como Santo Agostinho, depois aperfeiçoado em Santo Tomás de Aquino, e por aí fora. Com os apóstolos, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, que é uma carta mais virada para a teologia e que nos explica a corruptibilidade do homem, depois dos próprios Evangelhos, em que vemos o próprio Cristo falando com os discípulos, explicando o que é a condição do homem, qual é a condição verdadeira do homem no mundo. E depois temos um exército de pensadores que vão surgir principalmente, alguns começam a surgir no Renascimento, mas outros vão surgir principalmente na modernidade, em 1789, com os filósofos das luzes, principalmente pensadores, um deles, assim por alto, que vai falar na natureza do homem como sendo boa, que é Jean-Jacques Rousseau, e também vai dar origem, o próprio Platão, filósofo, dá a entender que existe um mundo das ideias superior, que seria um mundo perfeito e que, se os homens abraçassem estas ideias, poderiam criar um género de um paraíso na Terra, como ele tenta explicar em termos de ciência política, mas isso é outra questão, não vou aqui falar. E depois de Jean-Jacques Rousseau, uma série de autores que vão aparecer e vão defender esta visão da perfeição, da perfectibilidade do homem, que se vai opor completamente à outra visão da corruptibilidade do homem. E nós temos que perceber isso. Eu fiz este pequeno desvio filosófico das cosmovisões para explicar que o cristianismo progressista abraça completamente a visão da perfectibilidade do homem, da perfeição do homem, de que o homem é perfeito, pode se tornar perfeito e é por meio das ideias que ele se pode tornar perfeito. E isto destrói completamente as bases do Evangelho e a visão da corruptibilidade, a visão do homem caído, do homem sendo pecador, não é? Um homem que não há um justo sequer e que o homem necessita, portanto, da ação direta de Deus na história, por meio de Cristo, para que o homem possa ser redimido. É isto que faz a palavra religião, religar o homem. O homem está desligado e o homem precisa ser religado a Deus. Então, visto isso, vamos então com a apresentação de Franklin Freire, muito interessante, este autor que escreveu um livro sobre contra o Estado, não é? Explicar o que é o perigo do Estado, que tenho no canal, podem ir ver. E este, que é também um teólogo, explica também, um analista teólogo, explica também que por detrás do cristianismo progressista está a teologia liberal, que nós fizemos a análise no outro vídeo, contra a teologia liberal. Os meus amigos podem procurar o vídeo, que foi há 2 ou 3 semanas atrás, e tem muito a ver também com este. Mas este agora vai falar mais sobre o cristianismo progressista. Então, a teologia liberal
E a nova esquerda, atenção, muito importante, a nova esquerda que está por trás da teologia liberal, essa nova esquerda surgida nos finais dos anos 60 nos campos universitários americanos e depois explodindo no maio de 68. Está na origem do cristianismo progressista, está na origem das ideias progressistas, por isso é que nos Estados Unidos os hippies, os chamados hippies, estavam a criar igrejas hippies. Sim, é verdade, existe. Podem ir à história e procurar em que juntavam-se todos dentro de uma sala, diziam eles que aquilo eram umas igrejas, e que faziam coisas ao contrário das igrejas tradicionais, como experimentarem drogas e fazerem coisas que nada têm a ver com o significado de uma assembleia para Cristo, que é isso que significa a igreja, e começaram então a entrar estas ideias deturpadas, ideias progressistas dentro da igreja. Então, no fim das contas, eu vou agora portanto, resumir um pouco o livro. No fim das contas, o cristianismo progressista é apenas a reaparição do gnosticismo, como eu tinha dito, do marcionismo, do arianismo, do pelagianismo, de Pelágio, em roupagem nova, em roupagem esquerdista. Página 14, portanto, nos diz Alice Schilder. Então, os cristãos progressistas, portanto, tornam absoluta toda a agenda atrelada aos anseios hegemónicos da esquerda e da extrema-esquerda, defendendo a imanência de Deus, o panenteísmo, que não é panteísmo, é panenteísmo, a ideia de que Deus é imanente à natureza e a natureza é imanente a Deus, a união homoafetiva, muita atenção a isso, as ideologias LGBT+, por aí fora, a união, a redefinição do conceito de família, e a defesa do aborto e de várias outras questões que entram dentro da Igreja também e que vêm deste cristianismo progressista que na segunda metade do século XX tentou, começou antes, não é? Mas tentou entrar em força dentro das igrejas, principalmente nos Estados Unidos, um pouco no Brasil e na Europa também. Principalmente na Igreja Católica, aqui na Europa. Portanto, na página 15 podemos ler, deixe-me só ver aqui uma coisa, podemos ler o foco na moralidade e não na salvação. Reparem bem, o foco numa suposta moralidade de perfeição humana e não na salvação. A liberalização das drogas, a luta de classes e de raças, o antissemitismo também, que transporta esse cristianismo progressista, as categorias opressor-oprimido, que nós conhecemos bem, não é? Do wokismo, que traz essas categorias, que o mundo é resumido a opressores e oprimidos. A marxização de Karl Marx, o marxismo, a marxização da religião, o dogma vermelho do politicamente correto, que aqui a autora a Lisa Schilder chama o dogma vermelho do politicamente correto. O politicamente correto que está na base do progressismo, de todas essas ideologias que entram também dentro das igrejas, e aqui quase que não há fronteira entre a política e a teologia, porque as coisas misturam-se. Então, alguns nomes do cristianismo progressista, rapidamente, que a autora aqui nos diz: Jürgen Moltmann, Hans Kuhn, bem conhecido, Paul Tillich, Rob Bell, Brian McLaren, Joachim Jorder, Rosemarie Gunther e Leonard Boff, depois já mais alguns, o Frei Beto, Gustavo Guterres, Severino Creato, James Cone, William Paul Young e Christine Kops, apenas alguns nomes importantes, porque há muito mais, mas os mais importantes que, dentro da teologia, tentaram, portanto, trazer o cristianismo bíblico para dentro do cristianismo progressista, para dentro do cristianismo bíblico. Então, todos estes autores que nós lemos têm por objetivo subverter toda a fé cristã, para que a Igreja seja controlada e subordinada à agenda do Partido-Estado. Aqui o Partido-Estado, neste caso agora, seria mais das agendas globalistas. Desta nova esquerda,
com as suas agendas. E aqueles que se opõem à agenda são rotulados, são reduzidos ao extremismo. Aquilo que Leo Strauss falava de redução ad Hitlerium. Toda a gente é reduzido a Hitler. Ou seja, são fascistas, são da extrema-direita, são homofóbicos, são racistas, são enfim, toda essa redução que nós conhecemos, é sempre a mesma música. Então, a partir de dentro da igreja, sempre a partir de dentro, não é? Que a partir de dentro dos corpos, normalmente se diz que se consegue destruir mais facilmente o inimigo, a partir de dentro. Portanto, a partir de dentro da igreja, como um cavalo de Troia, o cristianismo progressista tenta desconstruir as bases do cristianismo bíblico. Página 17. Quais são as bases do cristianismo bíblico? A Trindade, a autoridade e inspiração da Bíblia. O pecado e a natureza caída, a corruptibilidade do homem. O nascimento virginal de Cristo, a divindade de Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Página 17. Estas são as bases do cristianismo bíblico que o cristianismo progressista tenta destruir por dentro. Chegamos ao prefácio, muito interessante o prefácio de Lee Strobel, que escreve aquele livro que fiz agora o resumo, de Em Defesa de Cristo, que também existe o filme, mas meus amigos podem ir ao canal ver Em Defesa de Cristo. Lee Strobel escreve o prefácio deste livro e aqui uma frase que eu tirei da página 19, do próprio Lee Strobel, para resumir o seu prefácio. O exemplo da âncora fixada debaixo do mar, firme, é a fé bíblica, como uma âncora de um barco fixado, bem fixo debaixo do mar. Mas se a âncora está mal fixada, a âncora sai e o barco começa a deriva e vai embater nas rochas. Esta é uma analogia perfeita que nos dá Lee Strobel. Se nós queremos estar bem fixos na nossa fé, temos que ter esta âncora, que é Cristo, fixado, bem fixado debaixo do mar, nas rochas, para ficarmos firmes no dia da tempestade. E é exatamente isso que Lee Strobel nos diz. E aquele que não tem firme a sua fé, que não tem essa âncora fixa debaixo do mar, começa a deriva e vai embater nas rochas. Este é o exemplo perfeito de Lee Strobel para designar o que tem sido o cristianismo progressista e como ele tem destruído os alicerces da fé e tem desviado muitos da fé cristã. Muitos dentro da igreja vão atrás da conversa destes pastores progressistas que vão entrando dentro das igrejas, lobos vestidos de ovelhas, ou de pastores nesse caso, que vão entrando dentro das igrejas e sorrateiramente, progressivamente vão introduzindo chavões dentro das igrejas para induzir as congregações aos poucos a irem atrás destes chavões progressistas e quando dão por eles, já nada do que estão a aprender dentro da igreja tem a ver com a Bíblia. Então, primeiro capítulo, crise da fé. O desmantelamento dos princípios doutrinários bíblicos é o que os cristãos progressistas chamam de processo de desconstrução. Página 28. Nós vemos a palavra desconstrução, ela está sempre presente neste livro. A desconstrução, a imagem dos filósofos da segunda parte do século XX, com os pós-modernistas, Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard, o criador do pós-modernismo, Jean-Paul Sartre, do existencialismo, todos esses filósofos, e há muito mais, que são os responsáveis da desconstrução dentro da filosofia e a própria desconstrução do homem, que caracteriza toda a segunda parte do século XX das nossas sociedades ocidentais que têm tentado desconstruir o homem. E nós vamos ver essa desconstrução num livro que eu vou fazer brevemente, que eu tenho aqui, A Ideologia do Género, de Maria Helena Costa. Portanto, muita atenção, que eu vou fazer também a apresentação do livro. Essa desconstrução do homem passa por desconstruir completamente as bases do homem. Hoje em dia, muitos dos autores, blogueiros, palestrantes cristãos mais populares são progressistas. Meus amigos, não desvalorizem isto que eu estou aqui a dizer, porque isto é verdade o que está a acontecer. Muita gente pensa, não, há muitas igrejas
conservadoras e tal, há muitas igrejas pentecostais e tal, e há muita gente, e as próprias igrejas mais conservadoras, batistas e presbiterianas e por aí fora, que estão firmes na fé. Atenção! Atenção, porque a Bíblia nos diz, cuidado aquele que se acha de pé, que não venha a cair. E nós às vezes pensamos que estamos em pé, mas muitas vezes podemos cair, a começar por mim, não é? Então temos que ter todos muito cuidado com estas ideias que vão sendo introduzindo nas igrejas e também nas escolas, para confundir os filhos dos pais cristãos. Atenção a isso. Que isto fica para o livro de Maria Helena Costa, Ideologia ou Ciência. Depois iremos ver com mais detalhe. Então, denominações inteiras estão cheias de pessoas que se identificam como cristãos progressistas. Está na moda, eu sou progressista. Muitos cristãos sentam-se nos bancos todos os domingos sem saberem que suas igrejas estão a adotar uma teologia progressista. E isto acontece. Algumas acontece isso muito gradualmente, que até os próprios cristãos mais conservadores não conseguem perceber que está a acontecer. É preciso ter para já é preciso ter uma concentração e uma atenção muito grande àquilo que é pregado dentro das igrejas, saber o caminho que as igrejas... Por exemplo, querem um exemplo? Aqui a autora não fala muito, mas querem um exemplo de como o cristianismo progressista está a entrar principalmente dentro das igrejas protestantes evangélicas, pela música, o chamado gospel. Esta ideia de que agora tudo é gospel, as mensagens que estão a ser passadas nessas músicas já nada têm a ver com aqueles nossos hinos que nós tínhamos há muito tempo atrás, que eram hinos que o objetivo era glorificar a Deus e mostrar a pecaminosidade do homem. Hoje não, hoje os hinos parecem estar a exaltar o eu, o homem, o bem-estar. Muita atenção com esta história do bem-estar. De que o crente, primeiro é o bem-estar do crente. Não, as igrejas não existem para o bem-estar dos crentes. Antes, pelo contrário, a igreja é como um hospital para Deus. A igreja existe para nós sabermos que somos trapos imundos e que necessitamos de Deus para nos poder novamente chegar à sua majestade. Necessitamos de Cristo. E é isso que nós temos que entender. E é isso que o cristianismo progressista está a destruir, meus amigos. É pior um pastor ou teólogo progressista do que um ateu ou agnóstico. Vejam bem o que a Lisa Schilder, não é? A Lisa Schilder nos diz. Vejam bem, eu vou repetir. É pior um pastor ou teólogo progressista do que um ateu ou agnóstico. Meus amigos, eu vou explicar aqui uma coisa que até é bíblico. Temos o frio, temos o quente e temos o morno. Estou aqui a dar 3 sensações que podemos apreender fisicamente. Portanto, um objeto frio, um objeto quente e um objeto morno. Agora vamos transpor os objetos com pessoas. Por pessoas. Temos uma pessoa quente, que eu vou explicar, uma pessoa fria e uma pessoa morna. Meus amigos, eu prefiro uma pessoa fria do que uma pessoa morna. Vamos imaginar que uma pessoa quente é uma pessoa que tem um coração fantástico, que ama a Deus, que ama o próximo, que é uma pessoa correta, que tenta ser, não é? Ela continua a ser pecadora, não é? Mas que tenta, que compreendeu, que arrependeu-se e está no caminho de Cristo. Pronto, vamos imaginar que o quente é uma pessoa que está a caminho de Cristo. Vamos imaginar que o frio é uma pessoa que não quer saber de Deus para nada e que faz tudo aquilo que bem lhe apetecer. É o eu dela que está em primeiro. Portanto, nós sabemos quem é essa pessoa. É fria, sabemos que ela é assim. Depois temos uma pessoa morna. E sabem o que é uma pessoa morna? É uma pessoa que não é carne, não é peixe. Um dia diz que é quente, no outro dia diz que é fria. Diz que é quente, mas depois tem atitudes frias. É aqueles que nós costumamos dizer: faz aquilo que eu digo, não faças aquilo que eu faço. E, meus amigos, a esquerda, e mais uma vez transpondo isto na política, a esquerda é exatamente isso. O centro e a esquerda, transpondo isso na política, é exatamente isso. É exatamente isso que eles fazem. Um dia dizem uma coisa, outro dia dizem outra. Vacilam, são inconstantes. O morno é o inconstante por absoluto. É a inconstância completa. E é por isso que a Lisa Schilder nos diz, e bem, que é pior um pastor ou teólogo progressista, que é o frio, que sabemos que ele é, que sabemos quem ele é, eu sei quem ele é,
do que o ateu ou o agnóstico. Desculpa, o ateu ou o agnóstico é que é o frio e o pastor progressista é o morno. Porquê? Porque ele não vai negar a Bíblia. Estão a perceber? Estes pastores teólogos que estão dentro das igrejas não vão negar a Bíblia. Vão se servir da Bíblia para, digamos assim, enganar, para induzir os crentes e levá-los onde eles querem. E é por isso que temos esta frase na página 29. Mas é engraçado porque os progressistas tentam evitar os absolutos bíblicos e, principalmente, eles opõem-se aos credos. O credo, por exemplo, o credo dos apóstolos, não é? Que é a base da fé, escrita, muitas vezes num credo, numa, digamos assim, numas folhas, numa apresentação de umas folhas. Este credo, que depois foi, digamos assim, utilizado pela Igreja, não é? A própria Igreja depois construiu a sua base cristã com base nos credos e principalmente no credo dos apóstolos. A Igreja progressista nega completamente o credo dos apóstolos. Porquê? Como vamos ver mais à frente, como a Igreja progressista é ahistórica, opõe-se à história. Então, segundo capítulo, Pedras no meu sapato. Pedras no meu sapato. Referências ao livro de Brian McLaren. Uma ortodoxia generosa. Brian, B-R-I-A-N, para quem quiser apontar, M-C, Laren, com o seu livro Uma Ortodoxia Generosa, que é um livro que retrata bem a teologia do cristianismo progressista. Página 44. A desconstrução da fé. Portanto, eles tentam desconstruir a fé. É o processo de dissecar sistematicamente e registar com frequência as crenças com as quais você cresceu ao longo da sua vida dentro da Igreja. Isto tem muito a ver com a Igreja Católica também. Atenção, meus amigos, porque o cristianismo progressista entra dentro da Igreja Católica também, dentro do catolicismo romano, apostólico romano, dentro de todas as bases e todo o processo, não é? Porque há um processo, sabemos, eu não sou católico, mas sei que existe um processo desde o batismo, todo o processo da Igreja Católica que há com um católico tem na sua vida. Atenção, porque a Igreja Progressista está a entrar dentro também da própria Igreja. E está aos poucos alterando, mudando, sem muitas vezes os fiéis perceberem, e está alterando as coisas todas, como nós vimos, as várias medidas que foram tomadas por esse Papa antigo, o Papa Francisco, que já vem reforçar o que foi dito no Concílio do Vaticano II. E atenção, este novo Papa, não vamos falar dele porque ainda não temos tempo suficiente. Mas atenção, uns dizem que ele é um pouco mais conservador, mas atenção, porque eu creio ser a continuidade do Papa Francisco, apenas uma parte, somente não tão à vista, não é? Não fazendo as coisas tão à vista como fazia o Papa Francisco, porque precisaram, portanto, abrandar um bocadinho, como eu costumo dizer. Eles dão 2 passos à frente, depois um atrás, depois dão mais 2 passos à frente, depois dão mais um atrás. É assim que funciona esta ordem mundial, esta ordem progressista, estes iluminados que tentam conduzir a humanidade para aquilo que nós sabemos, para o final daquilo que nós sabemos na Bíblia, não é? Então, ponto 3. Credos, tortas e Walter Bauer, que é um autor. A importância da carta aos Coríntios, 15, 3 a 5, como um dos primeiros credos da Igreja primitiva. 1 Coríntios 15, de 13 a 5, versículos 3 a 5, pode-se aqui fundamentar, segundo a Alissa Schilder, nos diz que funciona como um credo, um dos primeiros credos da Igreja primitiva, página 52. Então, referências ao livro de Walter Bauer, aquilo que eu estava a dizer, o autor que eu estava a dizer, com o livro Ortodoxia e Heresia ao Cristianismo Primitivo. No Cristianismo Primitivo. Foi escrito em 1971, de Walter Bauer. Bauer explica que não se pode ter certeza sobre o cânono oficial do Novo Testamento. Vejam bem a subtileza desta gente. Vou repetir.
Este autor explica que não se pode ter certezas sobre o cânon oficial. Eles vêm sempre com a dúvida. Mas a gente não sabe. Mas não sei se foi escrito assim. Mas não sei se isto é assim. Mas não sei se isto é assado. Sempre a dúvida, para semear a dúvida nos crentes. Página 58. Mas os professores Kruger e, vamos ver se eu consigo dizer o nome em alemão, porque este é um nome um bocado complicado, Kostenberger e Kruger demonstraram que o cânon central do Novo Testamento foi estabelecido como escritura entre os cristãos no final dos primeiros séculos. Página 59. Aqui um pouco a semelhança do livro de Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. A autora faz também um pequeno resumo, não vou falar muito sobre isso porque já vimos isso nos outros livros, sobre a importância do cristianismo histórico e sobre as várias confirmações ao longo do cristianismo. A importância do cristianismo como religião histórica. Eu vou repetir porque isto é uma das frases do livro. A importância do cristianismo como religião histórica. Nós cristãos temos que perceber que o cristianismo é uma religião histórica. Eu friso isto com muita importância. Página 61. Entre o período dos credos pré-neotestamentários e os próprios documentos do Novo Testamento, temos as crenças originais que definiram o cristianismo ao longo da história. Página 61. Se olharmos para a história, da Igreja como um todo, cada reforma foi uma tentativa de voltar à versão mais antiga, mais bíblica e mais autêntica do cristianismo. Página 61. Chegamos agora ao ponto 4. Consertando o que não está quebrado. Consertando o que não está quebrado. Uma das filosofias que exerce uma influência significativa na era atual é a teoria crítica. Meus amigos, a teoria crítica está na base de todas as ideologias da extrema-esquerda e da ultra-esquerda, o wokeismo e essas loucuras todas. É a teoria crítica que está na base. Seu início está ligado à Escola de Frankfurt. Tenho um livro no canal sobre a Escola de Frankfurt. Procurem a importância de estudar a Escola de Frankfurt. Na Alemanha, nas décadas de 1920 a 1930, que foi uma reação marxista contra a teoria tradicional do marxismo. Porque eles quiseram renovar o marxismo, transportando o marxismo político para a cultura, com, portanto, a dialética negativa e tudo isso que quem estudar a Escola de Frankfurt, que é obrigatório estudar a Escola de Frankfurt e a teoria crítica para entender a segunda parte do século XX, principalmente nessas ideologias que entram para dentro das escolas, que entram para dentro dos meios culturais, que entram para dentro dos meios de comunicação social, que entram para dentro, enfim, de tudo e mais alguma coisa. Hoje é a teoria social crítica, com a sua extensão, o seu nome completo. É teoria crítica, página 79. A autora, a Lisa Schilder, nos diz que a teoria crítica pode-se resumir no estudo do poder e da opressão. Vejam bem, o estudo do poder e da opressão, de acordo com as linhas da raça, da etnia, da classe, do sexo, da capacidade, da sexualidade e por aí fora. Página 79. Esta ideologia vê o mundo como uma luta entre os oprimidos e os opressores. Tenta, então, a emancipação do género humano. Meus amigos, na boca desta gente toda, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, do PAN e até, de certa forma, do PCP, toda esta gente, e do PS, atenção, o PS temos lá muita gente, e muitas, que eu estou a falar de muitas mulheres que lá estão. E homens também, obviamente. Todos eles têm sempre a mesma conversa. Tudo é uma construção social. Tudo é uma construção social. É isso que eles dizem. E eu, quando eu fizer a apresentação do Ideologia ou Ciência e Identidade de Género da Maria Helena Costa, eu vou explicar isso muito, com mais precisão, digamos assim. Mas eu quero já adiantar. Nós não somos uma construção social. Nós somos uma construção entre tradição, espiritualidade e religião, uma construção cultural,
uma construção de hábitos e valores e princípios, principalmente hábitos. Somos influenciados pelo nosso meio, somos influenciados também pelo o que nós herdamos, não é? O que é hereditário, e somos influenciados também pelos valores que adquirimos. Portanto, eu não vou ser construído por alguém que disse ou quer que eu seja assim. Não. Eu tenho todo um background atrás de mim, que é também ao longo da história. Portanto, o ser humano é influenciado pelo contexto histórico, pelo contexto hereditário e pelo contexto ambiental. Estes três contextos, principalmente o contexto histórico, fazem a construção de um ser humano. O ser humano não é... O ser humano nasce já... Portanto, o bebê quando nasce não sabe nada, mas ele vai nascer num contexto. Portanto, um bebê do Renascimento não é a mesma coisa que um bebê do século XX, por exemplo. Vai nascer com base em princípios e valores que vai adquirindo ao longo da sua vivência. Ele não vai, e principalmente, atenção, o fator que eu não falei aqui, que é um dos mais importantes, é o fator biológico. Portanto, o fator histórico, o fator biológico, o fator cultural, o fator ambiental e o fator hereditário, que podemos incluir no biológico, é o que prefaz um ser humano. Ora, quando essa esquerda vem com essa conversa da treta, desculpem lá eu falar com estes termos, da construção social, tudo é uma construção social. Se eu quiser ser um gato, amanhã eu vou ser um gato. Ou se eu quiser ser uma mulher, amanhã eu vou ser uma mulher. Meus amigos, isto é exatamente a desconstrução do homem. E isso é muito importante, isto de tudo é uma construção social, porque é com base nisto que a esquerda se desenvolveu ao longo dos tempos. E isso tem que ser desmistificado, nós temos que, digamos assim, desmascarar esta falácia, porque isto é uma falácia completa, e é isso que faz aqui a Lisa Childers. Então, referências ao wokeismo, a interseccionalidade, a junção de todas essas ideologias wokes, a intersecção de todas essas ideologias e a defesa de todas essas ideias. Os autores como John Hatmaker, Sarah Bessey, como sendo pessoas do faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Exatamente, porque eles contradizem-se completamente. Página 80. A cosmovisão da teoria crítica funciona como uma maneira de ver o mundo, quem sou, porque estou aqui, o que há de errado com o mundo, como esses problemas podem ser resolvidos, qual é o sentido da vida. Respondendo a estas perguntas, a teoria crítica está em contradição plena com o cristianismo. Vejam bem as perguntas. Quem eu sou? Porque estou aqui? O que há de errado com o mundo? Como posso resolver esse problema? Qual é o sentido da vida? Estas 5 perguntas que a teoria crítica vai tentar responder, as respostas são completamente contraditórias com o cristianismo. Por isso, não há desculpas, meus amigos. Cristão não vota na esquerda. Eu vou repetir. Cristão não vota na esquerda e muito menos na extrema esquerda. Portanto, ponham isso na vossa cabeça. Agora, a ideologia da crítica da raça, da igreja progressista e inclusa, ou inclusiva, e tolerante, com todos, menos com os que não têm a sua visão. Sim, porque esta história da tolerância, nós somos aqueles do bem, não é? Representamos a democracia do bem, o ódio do bem. Somos tolerantes com todos, mas quem não pensa como nós vai para a fogueira, não é? Eles falam tanto da Inquisição, mas eles é que cancelam quem não pensam como eles, não é? Quem não pensa como eles. Página 83. Portanto, somos tolerantes com todos, os progressistas, menos com aqueles que não toleramos. Vejam bem a contradição. Defendemos a tolerância para todos. Somos tolerantes para todos, menos com aqueles que não pensam como nós. É exatamente porque é que nós hoje vemos na rua manifestações da esquerda e da extrema-esquerda. Eles podem tudo, mas depois da direita ninguém pode fazer nada. Se alguém quiser fazer alguma coisa, se algum partido político da direita quiser fazer alguma coisa, é logo, não podem. Vocês aí, vocês não podem. Os outros podem, mas vocês não podem. Porquê? Porque os outros são tolerantes, mas não são tolerantes para com vocês. Isto é o princípio do totalitarismo, que é exatamente isso que George Orwell, no 1984, explica no seu livro, não é? Então, o fundamentalismo não é um termo obrigatoriamente
pejorativo. Espera aí, o que é que ele está para aí a dizer? Todos nós temos fundamentos éticos e filosóficos na vida. Ai, o que é que ele disse? Ele disse que o fundamentalismo era uma coisa boa. Não! O fundamentalismo é simplesmente os nossos fundamentos. Eu tenho fundamentos. Tenho fundamentos na minha vida. Princípios e valores. Que são princípios e valores que nem sempre eu consigo. Atenção, isso é outra história. Nem sempre eu consigo aplicá-los, porque tem a ver com a minha condição decaída, porque eu sou um ser humano decaído, mas tenho essas condições, tenho esses princípios e valores, eu tento seguir esses princípios e valores. Isto cria fundamentos em mim. Portanto, eu sou um ser com fundamentos. Então, eu sou um fundamentalista, porque eu fundamento os meus princípios na Bíblia. Então, se aqueles que defendem a democracia do bem, como eles dizem, a tolerância para todos menos para mim, porque é isso que isto quer dizer, eles vão dizer que eu sou fundamentalista. Mas fundamentalismo não quer dizer que seja uma coisa má. Aliás, eu prefiro hoje um fundamentalista de com um morno, como eu expliquei há pouco. Não é? A pior coisa é ser morno. Não é? Então, continuando, para ver se a gente consegue. Porque a linguagem, meus amigos, a linguagem está na base do processo de mudança de uma sociedade. Querem mudar uma sociedade, a comunicação social, as universidades, o meio cultural. Como é que eles mudam uma sociedade? Como é que eles mudam a população? É por meio da linguagem. Eles vão introduzindo chavões, eles vão introduzindo palavras, eles vão tornando certas palavras com sentido pejorativo e vão tornando outras palavras com um sentido positivo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Eles alteram as coisas. Começam a dizer que os absolutos é uma coisa mau, que o relativo é uma coisa boa, começam a introduzir coisas para nós começamos a cair num género de uma linguagem correta, um género de um vocabulário correto, como o politicamente correto, começamos a entrar nesta visão e eles começam a atingir as populações todas com isso. Principalmente por meio da comunicação social, não é? Dos meios de comunicação. Então, o que é perigoso não é um fundamentalismo. Agora vou explicar. O que é perigoso é o legalismo, que é outra coisa. O legalismo é uma atitude sectária de uma fé rígida sem amor ao próximo. Porque fundamentalismo são os meus fundamentos. Agora, eu posso ter os meus fundamentos. Vou dar um exemplo. A Madre de Calcutá era uma pessoa que, segundo a história, nós não sabemos tudo ao certo, mas segundo os documentos, era uma pessoa que ajudava o pobre e o oprimido. Como eles gostam tanto desta palavra, não é? Ajudava o pobre e o oprimido. Dava a sua vida pelo pobre e o oprimido. Dava comida, dava os seus sapatos, dava o seu manto, dava tudo. Mas ela continuava a ter os seus fundamentos bíblicos, fundamentos cristãos. Então ela era uma fundamentalista cristã que amava o próximo. Então o fundamentalista não tem maldade, meus amigos. O que tem maldade é ser legalista. O legalista é aquele que tem essa atitude, mas depois não tem amor ao próximo. Não é? Como aconteceu ao longo de toda a história da Igreja. Houve muitos legalistas, não é? Então, ponto número 5. Um tipo diferente de cristianismo. Agora chegamos ao cristianismo progressista. Um tipo diferente de cristianismo. Começa com um movimento emergente, chamado Emergent Village. Village, que era uma aldeia, fundada em 1999. Conselho pelo Brian McLaren, Tony Jones, Diana Butler, Doug Pregget, que eram as pessoas que começaram esse movimento, que eram todos cristãos progressistas. Eles disseram, vamos mudar as bases da Bíblia e vamos transformar isso numa nova ideologia para agradar as pessoas. Porque isto é uma das coisas, muitas vezes, que é feita, é agradar ao povo. Vamos agradar ao Zé Povinho, introduzindo coisas que eles gostam, não é? E então vamos mudando progressivamente as bases bíblicas, não é? Então, o movimento emergente procurou adaptar o cristianismo ao pensamento pós-moderno. Página 92. O pós-modernismo rejeita a ideia de que há uma verdade absoluta, claro, não é? Se a Bíblia diz que há uma verdade absoluta, Cristo é Filho de Deus e Ele é o nosso Salvador. Isto é a maior verdade absoluta do universo inteiro, meus amigos. A maior verdade absoluta que existe em todo o universo. Podem ir a todos os planetas e todos os sistemas e todas as galáxias e todos os enxames de galáxias que vocês quiserem. A maior verdade universal é esta.
Cristo é o Filho de Deus e morreu para nos salvar. É uma verdade absoluta, ninguém pode tocar nisso, porque é absoluto. Deus é absoluto, Cristo é absoluto, a salvação é absoluta. Não há cá relativismo, não há cá morno, não há cá, é assim, mas não é, e não é, e não é, e não é, e é, e não é, e é, e não é. Isto não existe. Mas os pós-modernos rejeitam a ideia de que há uma verdade absoluta. Movimento emergente, em seu ativismo social, procura os desiludidos e os chamados desigrejados. Quantos de nós não conhecem aqueles que dizem eu não vou à igreja, eu creio em Jesus, sim, mas não vou à igreja, não preciso, porque eu vejo no YouTube uns teólogos e tal, que eles dizem que isto é assim, não precisas de ir à igreja e tal, desculpa lá estar a fazer esta representação, mas é assim, meus amigos. E pior ainda, esses teólogos youtubers do YouTube ainda dizem mal da igreja e da instituição em si, meus amigos. Igreja é a assembleia, é uma assembleia para Cristo. É um sítio onde vai haver uma comunhão entre pessoas que creem no mesmo. E eles têm que estar juntos. E quando se diz que não precisas, ficas em casa, os desigrejados, como se costuma dizer, é os fundamentos do cristianismo progressista. É exatamente isso que eles querem. Para quê? Para desagregar, para dissolver as igrejas. Isso é o plano desta gente. Estão a ver? Isto é o plano de toda esta... Meus amigos, existe um plano mundial desta esquerda. Esta esquerda tem um plano mundial, meus amigos, em todos os fatores, em todos os setores. Desde o Planet Parental, não é? Que é uma das principais organizações no mundo que promove o aborto e promove uma série de coisas, não é? Desde a segunda parte do século XX até agora, e isto vamos ver isso também na ideologia de género, e ideologia de ciência e identidade de género, de Maria Helena Costa. E vamos ver como esta esquerda mundial tem um projeto para destruir as bases bíblicas da sociedade, destruir a tradição judaico-cristã, destruir Roma, Atenas e Jerusalém. É o objetivo destes globalistas. Vejam os meus vídeos sobre a estrutura do poder global. Então, vamos continuar. Então, o movimento emergente, já vimos isso, em que os cristãos progressistas acreditam, ponto de interrogação, em que os cristãos progressistas acreditam. 3 tópicos, que vai da página 97 à página 113, nos diz, a Bíblia não é inspirada por Deus, começam logo por aí, a Bíblia não é inspirada por Deus. Bom, se a Bíblia não é inspirada por Deus, eu não preciso ler a Bíblia, não é? Para que é que eu vou ler a Bíblia se ela não é inspirada por Deus? É escrita por homens, não vou ler, não é? A cruz, vejam bem o que é que eles dizem da cruz. A morte na cruz não foi salvífica, mas apenas simbólica. Foi uma morte humana. Os muçulmanos até dizem que Cristo nem morreu na cruz, vejam bem, portanto, não vale a pena. A cruz não interessa. E o Evangelho? O Evangelho não é uma revelação. É textos escritos. É um livro como os outros. A Bíblia, a cruz e o Evangelho. É isso que o cristianismo progressista tenta destruir. É claro que vocês não vão ouvir os pastores progressistas dizerem isso diretamente, porque senão as pessoas vão se levantar da igreja e vão embora, não é? Eles não vão dizer isso diretamente. Eles vão introduzindo, meus amigos, introduzindo essas coisas muito aos poucos, e vão mudando o Evangelho. Então, muito interessante aqui, o livro de Ireneu, Contra as Heresias, um livro importantíssimo que foi escrito pelos padres da igreja, o livro de Ireneu, escrito em 180 d.C., pode, de facto, ser adaptado aos nossos dias. Este livro combateu a heresia gnóstica, que foi uma das principais e primeiras heresias a entrar para dentro da igreja, logo nos discípulos, vejam bem. Tal como hoje o progressismo pode ser descifrado e combatido. Página 112. Eu digo-vos já, vejo logo se alguém tem convicções e é um conservador ou se alguém é progressista. Num minuto eu consigo ver. Fazendo 2 ou 3 perguntas, vejo logo. Eu estou tão bem preparado e estudei tão bem isto que eu consigo logo ver. A mim não me enganam, meus amigos. E é isso que os meus amigos também têm que fazer. Ler, estudar, ler, estudar, ler, estudar e não ser enganado. Muito menos na política pelos partidos políticos. Nada de novo debaixo do céu. Capítulo 6. Nada de novo debaixo do céu. Em 2 Timóteo 4:3-4, temos a passagem bíblica sobre os falsos mestres. E também 2 Pedro 2:1.
haverá entre vós falsos mestres que introduzirão falsas heresias. Nós já sabemos disso. Isto é o que mais acontece aí. Os falsos mestres entram sem ser notados e, em segredo, trazem ideias distorcidas sobre Deus. Eles apelam às vossas paixões, às vossas emoções, aos vossos desejos e falam o que vocês querem ouvir. Página 121. Eu já cheguei a ouvir igrejas, meus amigos, vi na internet, de pastores, isto agora na igreja evangélica, com as mãos no ar a dizer: vocês vão ter tudo neste mundo se vocês se puserem assim, já todos deitados no chão, e a apelarem a mim para que eu vos dê poder, porque eu recebi de Deus poder. Quando eles começam assim, meus amigos, não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Nada, nada, nada. Aquilo é emocionalismo direcionado para os crentes, lavagem de cérebro, e claro, apelam às emoções, porque a maior parte das pessoas coitadas que estão ali, não é? As velhotas, as pessoas não têm ali instrução. Pelas emoções as pessoas caem. Claro que se houver pessoas fundamentadas na Bíblia, vão logo dizer: meu amigo, isto aqui é tudo treta. Eu posso até falar da Bíblia, o que está escrito. Como é que é? Essas pessoas vão-se embora, não é? Mas nem toda a gente é assim. Hoje, principalmente os jovens. Os jovens hoje é a emoção. O emocionalismo é aquilo que hoje atrai os jovens. No TikTok, nessas coisas todas, é tudo direcionado para a mente. Uma mente que tem pouca preparação intelectual e que é muitas vezes, num espaço de 10, 15 segundos, é levada para uma direção. Estou a perceber? Então, vamos continuar. Galatas 1, capítulo 1, versículo 6 a 8 explica: admira-me que estejais pensando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Está a dizer, admiro-me. O qual não há outro senão aquele que há que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ao mesmo anjo, vindo do céu, vos prego outro evangelho, que seja anatema. A Bíblia diz isso, meus amigos. Por isso é que quando eu vejo uma seita que diz: o Manel Jaquim recebeu uma revelação, o António o João recebeu um livro, o Paulo não sei quantos recebeu... Não sei. Mas, amigos, podem todos ir embora, porque, meus amigos, isto não é bíblico. O que está, está. Ficou selado. Não quer dizer que não haja intervenção bíblica, que não haja milagres, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer, o que está escrito em termos de fundamentos, já está escrito. Temos o Antigo e temos o Novo Testamento. Todo o resto, é claro que eu abro aqui parênteses para os meus amigos católicos, porque eu não vou entrar nessas questões. Os católicos têm que seguir a tradição histórica. Eles seguem as Escrituras e a tradição histórica. Só isso. Mais nada. Não tem que vir coisas novas, porque também existe essa situação de coisas novas que entram dentro da Igreja Católica também. Coisas novas, pessoas novas, coisas inventadas não sei de onde agora, não é? Que entram para dentro da Igreja Católica. E é isso, eu creio que é isso que o movimento mais conservador dentro da Igreja Católica deve fazer. Resistir a estas coisas que estão a entrar também na Igreja Católica. Pronto. Agora, capítulo 7. Pois a Bíblia acima diz: estudo da crítica textual. Meus amigos têm que estudar a crítica textual e a sua importância, na segunda parte do século XX, na crítica à Bíblia. Porque é muito importante a crítica textual. Era verdade apenas para eles. Ponto de interrogação. A teologia progressista ensina que os estudiosos começaram com pressupostos errados e que, por isso, precisam removê-los e colocá-los outros no lugar. Ou derrubar tudo e reconstruir de novo. Essa é sempre a mesma conversa. É reconstruir as coisas, derrubar o antigo e construir, fazer novo. Esta tem sido a conversa da esquerda, da extrema-esquerda, dos progressistas, dos pós-modernistas, de toda esta gente. Fazer de novo, construir tudo, apagar o passado é sempre. E se alguém disser alguma coisa, é extremista, porque defendes o passado. Pronto. Número 9. Problemas de autoridade. Estamos quase a chegar ao fim, meus amigos. Como os progressistas veem a Bíblia?
não acreditam na inerência e inspiração da Bíblia. Se não acreditam, não podem seguir os ensinamentos bíblicos. Página 173. No livro de Bolz-Weber, sem qualquer vergonha, uma reforma sexual, Bolz argumenta que a visão da sexualidade e género que os cristãos aderiram há mais de 2000 anos precisa ser revista. Ensinar os jovens a esperar, por exemplo, para ter relações antes quando casarem, é prejudicial à saúde, além de defender o sexo entre pessoas do mesmo género. Não vou entrar muito aqui nessas questões, portanto aqui no livro nós iremos ver um pouco melhor isso aqui na Maria Helena Costa. Então, portanto, vamos passar à frente. Defende também o género não conformista, aborto e mesmo moderado, a pornografia e tudo isso. Bolz-Weber está dizendo para que o cristianismo mude todos os seus valores e princípios bíblicos. Ou seja, o que é que o cristianismo progressista acaba por dizer? Então, nós vamos aceitar tudo e aceitar todos. Então, todas as perversões sexuais, todas as mudanças que pode haver nos valores e princípios, a despenalização da gravidez, todas essas coisas, a eutanásia, tudo isso, todas essas coisas podem entrar dentro da igreja e devem até ser seguidas dentro da igreja. Ora, se todas essas coisas entrarem dentro da igreja e forem seguidas dentro da igreja, então a igreja deixa de ser igreja, não é? Se eu for a uma igreja e disser, eu venho aqui à igreja, estou com vocês, mas eu não acredito em Cristo e não acredito nos princípios e valores cristãos. Então o que é que você está aqui a fazer? Venho aqui ver a cor da parede, venho aqui ver como é que você está vestido, venho aqui ver o que é que o pastor diz, está-me a apetecer, não tem nada para fazer. Meus amigos, nós temos que perceber que existe um ataque sistemático aos valores da própria palavra da igreja. E é o cristianismo progressista, é um cavalo de Troia que eles estão a tentar pôr dentro da igreja. Então, ponto 10. O inferno na terra. Ponto de interrogação. Os progressistas negam também a existência de inferno e céu, que estão descritos na Bíblia, página 200. Em vez disso, os cristãos progressistas falam no universalismo. Vamos ver o que é esse universalismo, meus amigos. Vocês lembram-se das jornadas da juventude que nós tivemos aqui em Portugal, com o Papa Francisco, quando era vivo, quando esteve cá. Esses dias todos, eu tive que fazer isso com um exercício de análise, porque eu faço isso, tive que ver aquilo tudo, do princípio ao fim. Mesmo aquelas coisas que eu vi lá não sei se aquele era um cardeal, um bispo, não sei lá o que era lá, meter música, não é fazer disco jogo, eu vi aquilo tudo lá acontecer. Não se falou uma única vez, falaram em Cristo, falaram na cruz, que eu sei que eu ouvi. Pouco, muito pouco, mas falaram. Mas não se ouviu uma única vez de céu e inferno. E agora vou transpor isto para as igrejas hoje. E tanto igrejas católicas como igrejas protestantes. Porque eu aqui já disse que falo para todos. Cada vez mais, cada vez menos se ouve falar de céu e de inferno nas mensagens católicas, protestantes e ortodoxos. O mundo ortodoxo na Rússia também está a acontecer o mesmo. Não pensam que eles estão blindados porque está lá o Putin e tal. Não, não. Também lá a comunidade LGBT é muito grande em Moscou. Vocês nem sonham como é que aquilo lá, o poder que aquilo tem lá. Embora Putin tenta lutar contra isso, não é? Mas não estou aqui a falar disso, nem quero saber disso para nada. Estou aqui só apenas a vos dar um exemplo. Cada vez ouve-se falar menos de céu e de inferno. E porquê? Porque não interessa. Interessa os olhos das pessoas estarem postas neste mundo. Neste mundo. O que interessa é levar as pessoas com as emoções a olhar para este mundo. E a Igreja Evangélica faz isso, meus amigos. Não é todos. Claro que há uma resistência. Claro que há igrejas conservadoras que estão a resistir a isso. Eu estou a generalizar de uma forma dando um exemplo. Mas estão a tentar fazer isso. Estão a tentar pôr as pessoas a olhar para este mundo, para as coisas deste mundo, até que vão começar a dizer que as coisas deste mundo, afinal, podemos fazer o próprio céu na terra. Todos aqueles que quiseram pôr o paraíso na terra não fizeram mais do que criar o inferno. Isto é uma frase muito conhecida que eu agora
Não me recordo quem foi que disse. Não, são muitos nomes da cabeça. Se os meus amigos quiserem pesquisar, pesquisem. Eu vou repetir. Todos aqueles que quiseram pôr o céu na terra, quiseram trazer o céu para a terra, não fizeram mais do que trazer o inferno. E o que é que isto quer dizer, meus amigos? Quer dizer o seguinte. Isto quer dizer que se a Bíblia diz que há uma morte física e depois há um julgamento da alma e depois há dois sítios, vocês podem falar como quiserem. Não são obrigados a utilizar a palavra céu e inferno, que é o que está escrito na Bíblia. Podem utilizar as palavras estar com Deus para sempre, na presença dele, usufruindo de toda a glória e a bênção e todas as melhores coisas que existem no universo, como também podem estar fora da presença dele, numa dimensão que está cortada da dimensão de Deus, ou seja, fora da presença, que não pode ser transposto, como está escrito nas Escrituras. E nessa dimensão é o ranger de dentes, é o sofrimento eterno. Sofrimento eterno. Isso tem que ser dito. Porque o que esta gente progressista está a dizer é que não, morreu, acabou. Não há mais nada. Então vamos olhar só para este mundo. Olhar para este mundo apenas. Isto é estratégia do inimigo. Isto é satânico, meus amigos. O cristianismo progressista é satânico. O objetivo deles é tirar as pessoas da fé, impedir que as pessoas entrem na presença de Deus. E isto é o grande problema. E eu aqui estou a falar hoje, mais em termos teológicos, porque eu falo muito em política neste canal, mas hoje, porque as coisas têm que ser, porque está tudo interligado. Às vezes ouço pessoas dizerem, tu não podes confundir. Há pessoas que chegam ao pé de mim, amigos meus, que têm um certo grau intelectual também, e que me dizem assim, tu não podes confundir teologia com política, não podes falar em liberalismo teológico e depois liberalismo político. É verdade que são domínios diferentes, mas estão interligados, meus amigos, porque se o arco-íris está nos partidos políticos e na política, o arco-íris também está dentro da igreja, também entra na igreja. Só para vocês perceberem, há igrejas que têm nomes como lesbiteriana, por exemplo, uma igreja lesbiteriana. Isso existe. Isso existe, meus amigos. Nos Estados Unidos, uma igreja que se autodenomina lesbiteriana. Estão a perceber? Então nós temos que perceber que tudo isso toca nos domínios todos. No domínio da filosofia, no domínio da política, no domínio da teologia, no domínio da cultura, no domínio de tudo, até a economia. Tudo está interligado, meus amigos. Tudo está interligado. O homem não é um ser material, é um ser que é também material, mas que é espiritual. Ele está nesses dois domínios, o espiritual e o material, e nós temos que viver nisto. Eles querem apagar o espiritual completamente e nos mergulhar apenas nisto. Então, o universalismo é isso, meus amigos. O universalismo é a crença de que todos os homens e até anjos caídos serão salvos e passarão a eternidade com Deus. Ou seja, o universalismo é a ideia de que todos os homens serão salvos. Toda a gente agora é salvo. Todos. Todos entram na igreja, todos podem ir à igreja, todos são salvos, tudo. O bandido, o próprio Bigode da Segunda Guerra Mundial também é salvo. São todos salvos. Agora toda a gente é salvo. Porque esta era a conversa do Papa Francisco. Esta era a conversa de muitos teólogos também evangélicos. Esta é a conversa de muita gente que fala nesta grande festa universal do mundo e este grande paraíso que os próprios seres humanos vão criar na Terra e os próprios seres humanos, no fim, se vão tornar os deuses. Não é? A velha conversa que nós tivemos nas sociedades antigas pagãs, da Babilónia, da Assíria, da Grécia Antiga, a velha conversa que nós tivemos antigamente, nada de novo há debaixo do sol, desculpa. Nada de novo há debaixo do sol. Eclesiásticos, meus amigos. Bem, e para acabar, capítulo 11, o abuso infantil cósmico. Vejam bem o título que a Lisa Schilder nos dá. O abuso infantil cósmico. Entender a condição do homem, um ser caído. Entender a condição caída do homem, um ser caído. Romanos 3:23. Romanos 5:12, Efésios 2:1-3. Somos criaturas caídas e pecadoras. Não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e estão debaixo do pecado. Todos somos trapos imundos. Se alguém chegar à minha frente e disser que vale alguma coisa, eu vou dizer, não, tu não vales nada. Desculpa lá, não vales nada.
Em termos espirituais, tu não vales nada, és caído, és completamente caído. Podes ter feito coisas boas na vida, podes ter conseguido, por mérito, coisas muito boas. Ninguém diz isso, ninguém diz o contrário. Mas em termos espirituais, és um trapo imundo. Eu também sou um trapo imundo. Então o que é que devemos fazer para isso? Para consertar isso? Abraçar o Senhor Jesus. É tão simples como isso. Porque Ele é o único que viveu no passado, no presente e no futuro. Do primeiro homem até o último homem, era o único que é perfeito. Ele não era trapo imundo, ele era perfeito. E é por isso que só Ele pode morrer por nós. Só Ele foi à cruz por nós. Mais nenhum podia ir. Não podia ser Pedro, não podia ser Paulo, não podia ser mais nenhum. Tinha que ser Ele. Desculpa lá, parece que eu estou a pregar, mas é assim. Só Ele, porque Ele era o perfeito. Ele é o Filho, Cristo, o Emmanuel connosco, o Alfa e o Omega, o princípio e o fim. O Eu Sou. Ele é o único que podia fazer isso. Então, essa condição de todo o homem é corruptível. Temos que ter isto gravado, porque isto é a primeira base contra o cristianismo progressista. O cristianismo progressista vem com as suas doutrinas, pumba, bate nisso, não consegue passar. Não consegue. Eu sou corruptível. Tens que ir embora porque as tuas doutrinas não pegam aqui. Portanto, e todas as sociedades, eu vou repetir, todas as sociedades que partiram da visão, da cosmovisão do homem corruptível, foram as sociedades que mais subiram. O que aconteceu nos Estados Unidos, pelas comunidades todas protestantes que lá tiveram. Aconteceu também na cristandade, não foi só os protestantes, na cristandade também aconteceu na Europa, quando a Europa estava toda unida, em 800, com Carlos Magno, e até antes, na unificação dos povos merovingianos e carovingianos, com a Idade Média nos grandes debates teológicos, e só começa a cair com o nominalismo, a vinda do renascimento, do humanismo, quando o homem começa a ser exaltado, justamente quando o homem começa a ser exaltado no renascimento, quando a corruptibilidade começa a cair, a visão bíblica começa a cair, e aí as sociedades entram até ao liberalismo do século XVIII, não é? 1789, e aí é o descalabro completo, e hoje temos o descalabro moral completo das sociedades. E por isso é que o Ocidente vai desaparecer. Eu costumo dizer, Deus nos proteja e espero que os europeus façam filhos e que o cristianismo não desapareça aqui da Europa. Estou a falar na Europa. Mas nós temos aquilo que merecemos. Sabem porquê? Eu digo isso, nós temos aquilo que merecemos. Porque nós deixamos descristianizar a Europa e o mundo ocidental. E agora vamos ter o castigo. O castigo está prestes a cair sobre nós. Vai haver uma resistência. E domingo espero que todos saibam ir votar na resistência. Não é para não falar aqui em partidos políticos. Mas nós vamos ter este castigo em cima de nós. A não ser que haja um grande avivamento e grandes pregadores e um grande avivamento cristão, tanto católico como protestante, e que haja uma união entre os cristãos. Não é as outras religiões. Isso temos que afastar os outros todos, principalmente os islâmicos, atenção. Hein? Mas nós cristãos temos que estar cada vez mais unidos. Não vamos perder tempos a debater teologia com os meus amigos católicos, ou com os meus amigos protestantes, ou com os meus amigos ortodoxos. Há diferenças, tudo bem. Deixamos as diferenças e concentramos naquilo que nos une. E o que é que nos une a todos? Cristo. Porquê? Porque lá no céu não vai haver protestantes de um lado, não vai haver católicos de um outro. Ou vocês pensam que chegam lá, tu agora és quê? Lá eras católica, então vais para ali. Tu eras que é evangélico, agora vais para ali. Tu eras que é ortodoxo, agora vais para ali. Não, meus amigos, não vai ser assim. Os nossos espíritos puros, gloriosos, quando entrarem na presença de Deus, nem vão querer saber para nada disso, de protestante e de católico. Não vão querer saber nada disso. O gozo de estar com Deus, meus amigos. E eu até estou-me a arrepiar ao dizer isso por hoje. Estou-me a exaltar um bocadinho. Peço desculpa aos meus amigos. Este canal é um canal de livros conservador. Eles parecem mais uma pregação, mas pronto. Mas nós temos de estar todos unidos. Os cristãos, mais do que nunca agora no mundo ocidental, têm que se unir. Estou a falar para os cristãos. Aqueles que não creem, aqueles que não têm religião, não querem saber, tudo bem. Votem nos seus valores, valores da família, valores conservadores. Votem naquilo que faz sentido. O senso comum, a realidade da vida, e não entrem nessas ideologias woke e da crítica da raça e do progressismo, dessas coisas progressistas que não existem só nas religiões. Existe também no mundo cultural e político. Dito isto, então, reconstrução, capítulo 12, o último capítulo, para acabar.
Capítulo 12. Reconstrução. Vamos ver o que é isso da reconstrução. Primeiro, como é que se vai fazer a reconstrução no Ocidente e a reconstrução do cristianismo? E desde já anuncio aqui este grande livro que eu vou fazer para os meus amigos. Como reconquistar o Ocidente para Cristo, de Timothy Keller. Este vai ser um grande trabalho que eu vou apresentar aqui no canal. Então, dito isto, reconstruir. Primeiro, reconhecer a depravação do homem. Reconhecer que eu sou um homem corruptível. Portanto, não podemos confiar em ninguém porque o homem é corruptível. Maldito do homem que confia no homem, Jeremias 17:5. Está escrito na palavra. Reconhecer a corrupção e a depravação do homem. E a necessidade de ser salvo por Cristo. Pela fé, salvo por Cristo. Reconhecer que eu tenho depravação, sou depravado, e reconhecer que eu tenho de ser salvo em Cristo. Isto é a blindagem, a armadura contra o cristianismo progressista. Esta é a armadura. Então, a reconstrução, página 246. A reconstrução do homem espiritual. Crer na queda do homem, corruptibilidade do homem. Crer na necessidade da graça. Crer na divindade de Cristo. Crer na morte expiatória de Cristo. Crer na ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Isto é a reconstrução espiritual do homem. O cristianismo progressista, e agora vamos ver o cristianismo progressista, conduz seus adeptos a uma ideia, não a uma revelação. Esta é a ideia central da mensagem do livro. ICT, ideia central do texto. O cristianismo progressista conduz os seus adeptos, os seus fiéis, os seus crentes, a uma ideia, não conduz a uma revelação. Nós temos a revelação, que é a palavra de Cristo. Então, esta ideia dos cristãos progressistas são uma nova interpretação global, muita atenção com esta palavra, quando vocês verem um livro na papelaria, na livraria, que diz a história do cristianismo global, história da filosofia global, história não sei o que global, muita atenção, porque este global muita atenção a isso, é uma grande endenominação, como eu costumo dizer. Portanto, é uma nova interpretação global do cristianismo que inverte as verdades da fé e suas bases, tenta subverter o cristianismo a partir de dentro, como um cavalo de Troia. E agora vamos sim. Portanto, há duas ideias centrais. Podemos retirar aqui duas ideias centrais. Às vezes temos mais que uma. E aqui temos duas. Portanto, o cristianismo progressista conduz os seus adeptos a uma ideia e não a uma revelação. Primeira ideia. Segunda ideia. Está tudo aqui, meus amigos. Hein? Segunda ideia. Este principalmente agora que eu vou dizer. O cristianismo progressista inverte o olhar da fé no Cristo Redentor, transportando o olhar no progresso da perfeição do homem na sua caminhada pela história. Pronto. Eu vou repetir. O cristianismo progressista inverte o olhar da fé no Cristo, transportando este olhar no progresso da perfeição do homem e do mundo. Eu vou deixar de olhar para Cristo como Ele, o perfeito, e eu, o imperfeito. Vou passar a olhar para o mundo e vou passar a olhar para o homem e vou dizer, não, o homem traz a perfeição. E eu vou ser perfeito igual a eles. E igual à ideia deles, que é o cristianismo progressista. Estão a perceber como é que as coisas estão invertidas? Eu acabo aqui com isto. Estão a perceber? Olhar para Cristo, a sua revelação, sabendo que eu sou corruptível. Não olhar para o mundo, não olhar para uma suposta perfeição do mundo, que não existe perfeição nenhuma, meus amigos. Olhem só à vossa volta. Guerras, contendas, destruição, inversão dos valores nas escolas, inversão dos valores sexuais, inversão dos valores morais, a economia completamente de arrastes, cada vez mais pobres, cada vez menos ricos e mais ricos, cada vez mais pobres em quantidade e com mais pobreza. Cada vez vemos mais essas multinacionais gigantes, cada vez mais reduzidas, mas cada vez com mais dinheiro. Cada vez vemos mais
medidas liberticidas que estão a preparar medidas para nos controlar, como a moeda digital, o dinheiro, como também a edificação digital, controle, a mesma coisa do que na China, não é? Como toda a população na China é controlada pelo crédito social chinês, aqui também nos vão controlar. Cada vez vemos inimizade entre os políticos, cada vez vemos há mais guerras. Hoje disseram, não sei quando é que foi uma notícia, se foi ontem, que há mais, 2025 é o ano com mais conflitos. Porque não é só dos grandes, como vemos na televisão. Há muitos conflitos no mundo, meus amigos. Muitas pequenas guerras, pequenas guerrilhas, muitos conflitos. Só na África vocês nem têm noção do que é que está a acontecer. Só na América Latina também. Meus amigos, o mundo, a cada dia que passa, o ser humano tem mais inimizade pelo ser humano. Portanto, isto é um facto. Portanto, não venham agora estes neomarxistas da teoria crítica e do wokeismo dizer que vão implantar o paraíso na Terra. Porque eles estão a ajudar que haja cada vez mais conflitos na Terra. Estão a perceber? Portanto, só há uma única forma. Cair de joelhos para Cristo, levantar as mãos ao céu, rezar, orar, como vocês quiserem. Aqui o canal é para todos, já disse. Pedir a Deus uma intervenção e oferecendo-se, arrependendo-se e oferecendo-se o coração a Deus. É a única maneira, meus amigos. Amar a Deus e amar o próximo é a única forma bíblica de nós conseguirmos neste mundo, e sabemos que este mundo caminha para a escuridão. Este mundo caminha para a escuridão. Nós que somos a resistência não podemos evitar a escuridão que vai vir. Não podemos. Mas somos a luz. Somos luz. E nós somos a verdadeira luz. Não é casa o arco-íris. A luz branca somos nós. Nós somos a luz branca. Representamos a luz de Cristo. Representamos, como algumas religiões da América Latina, que chamam o Senhor Jesus o homem de branco. Os espiritistas e esses aí todos do Brasil e da América Latina, eles chamam o Senhor Jesus o homem de branco, que representa a luz. E a luz não é arco-íris, é a luz. O arco-íris representa a aliança que Deus fez com Noé para que a humanidade não volte a ser destruída. Porque Deus tinha destruído da face da terra todos os homens, apenas guardando Noé e sua família a arca com os animais. E Deus fez uma aliança com Noé e disse a Noé que não voltaria a destruir o mundo pelas águas. Está escrito na palavra. Mas que iria haver um julgamento final. Isso vai haver, meus amigos. Porque o mundo vai caminhar para a escuridão. Mas Deus vai retirar a sua igreja. Isto agora pode haver várias interpretações, não vou agora falar sobre isso. A igreja, ou seja, os nascidos em Cristo, prefiro dizer assim, para acabar o vídeo, pelo menos Deus vai protegê-los daquilo que vai acontecer. E tem muito a ver com esta aliança também, feita a Noé. E a grande aliança feita a Abraão também, de que no final Deus iria levantar Israel também. Atenção àqueles antissemitas e toda essa turma toda que estão todos errados do princípio ao fim, meus amigos, porque embora haja a parte maléfica, também, parte maléfica, talmúdica, maléfica, que está lá bem ativa no mundo e em Jerusalém também, e em Israel. Mas Deus já escolheu o seu povo, o seu verdadeiro povo, aquele que vai chamar pelo seu nome. Porque é o que está escrito. Nós temos que perceber que o Antigo e o Novo Testamento são a bússola que o homem tem neste mundo. É a única bússola que nós temos no meio desta confusão toda. Então, meus amigos, não esquecendo, aqui mais uma vez eu mostro, desculpem, este vídeo foi um pouco, digamos assim, divaguei um bocadinho, mas às vezes faz bem também, fazer um pouco este desabafo com os meus amigos. Este livro, Outro Evangelho, uma resposta ao cristianismo progressista, de Alissa Schilder, está à venda em Lisboa, na Avenida Gato Coutinho, Rotunda do Relógio, na livraria Capu, livraria evangélica, ele está mesmo lá à venda. Podem encomendar pela internet e nesta lógica. Não vão encontrar isso nas lojas tradicionais, as livrarias não vão encontrar isso. Só vão encontrar na Capu ou mandando vir pela internet. É muito interessante, o livro é muito bom dentro de tudo o que eu estive a falar. Todo o assunto que eu estive a falar é o melhor livro, penso, sobre este assunto. Agora, como eu disse, vamos ter proximamente, vamos ter os antigos e os modernos, que eu já estou a preparar.
uma introdução à história do pensamento político, com os clássicos do pensamento político. Aqui vamos falar mesmo em ciência política, na história das ideias políticas, porque eu sou formado na história das ideias políticas, e este livro é muito, muito bom. Posso-vos dizer que é um livro muito bem feito, muito bem estruturado, e digo-vos já que vale a pena comprar este livro. Depois vamos ter o grande trabalho de Maria Helena Costa, Ideologia, Ciência e Identidade de Género. Nós temos que perceber o que é que se está a passar. E temos de defender as nossas crianças de tudo isto que está a acontecer. Então, não percam que isto vai ser muito importante também, já estou a estudar o trabalho. Depois vamos ter também Como Reconquistar o Ocidente para Cristo, de Timothy Keller. Já tinha anunciado e vou também anunciar. Depois vamos ter aqui umas coisas interessantes. Eu aproveito já também para falar. Portanto, vamos ter... deixe-me ver se eu consigo ver. Exato. Por acaso até está aqui. Portanto, vamos ter aqui também o último trabalho de Jorge Castella, Trifecta, como Trump venceu em 2016, 2020 e com um landslide em 2024, com o prefácio do Jaime Nogueira Pinto, apresentação de Gonçalo Sequeira Braga. Meus amigos, isto aqui é um manual para refutar toda essa comunicação social que diz exatamente o contrário. E nós vamos ver aqui a importância deste trabalho. Depois, o que é que vamos ter mais? Os 50 acontecimentos finais na história da humanidade, de Robert G. Morgan. Isto aqui é mais a escatologia, estudo dos últimos tempos. Depois, vamos ter um livro de Elder Charles, O Poder das Palavras. Porque precisamos aqui alimentar a nossa fé. O céu e o inferno disputam as suas palavras. Eu recomendo que não percam este vídeo que eu vou fazer com este livro. Depois vamos ter, e porque Aristóteles é importantíssimo aqui no canal, vamos estudar as categorias com a tradução de Maria José Figueiredo. Um pouco de filosofia para a nossa mente. Filosofia clássica. Depois, como eu disse que ia fazer, mas isso vai ser mais para a frente, Conspiração Kennedy, de Bill O'Reilly. Também aqui vamos ter isso. Eu faço questão também aqui de apresentar este trabalho. Fala-se muito do que aconteceu agora com as últimas revelações dos documentos da administração Trump. Depois, tem-me pedido, eu vou tentar ainda, dentro desses 3, 4 meses que vão vir, e no verão, ver se eu consigo fazer isso, que é muita coisa, porque tem-me pedido, eu já tinha feito, mas vou voltar a fazer. Vou fazer, mas desta vez, um vídeo de 2 horas, só a falar sobre isso. Perseguidos, o ataque global aos cristãos. Porque, meus amigos, não sabem o que é que está a acontecer. Na Síria, no Médio Oriente, no Norte da África, na Ásia, na China. As pessoas não têm noção do que é que está a acontecer aos cristãos. Portanto, fica aqui também esta recomendação. Depois, muito importante, no dia 10 de junho, dia de Portugal, vamos ter Camões, o livro de Carlos Maria Bobode, daqui do Lusíada. Os Lusíadas de Camões. Não percam, porque isto vai ser importantíssimo, importantíssimo este trabalho, muito importante. E também, ainda há mais, meus amigos, vamos ter aqui umas coisas muito interessantes. Vamos ter, portanto, onde é que está? Está aqui. Vamos ter um livro muito interessante de William Strunk, Jr., A Arte de Saber Escrever, um guia para comunicar e escrever com sucesso, porque eu acho que os nossos estudantes estão a precisar cada vez mais de escrever de forma correta, saber escrever. Este livro foi muito falado, meus amigos. Muito importante aqui este trabalho. Depois vamos ter uma breve história da economia, de Daniel Cohen. Eu sei que este é um autor com ideias um pouco contrárias às minhas, mas este livro aqui, meus amigos, é importantíssimo. Dá-nos as ferramentas básicas para perceber de economia, sem ter que fazer um vasto estudo, um vasto estudo, sem ter que tirar um doutoramento em economia. Nós, com isto, pelo menos temos as bases para entender o que é que os nossos especialistas da televisão tanto gostam de falar. E depois vamos continuar a ter, como eu disse, Gramsci, para perceber um bocadinho de Gramsci, e os cadernos do cárcere também.
e vamos também a ver se eu consigo fazer Roger Scruton, Inglaterra, uma elegia, porque este trabalho é um grande trabalho, meus amigos. Este é um grande trabalho que vale a pena nós debruçarmos. Depois vamos continuar até algumas coisas que eu já tinha apresentado, mas eu vou voltar a apresentar. Mas isso será durante o ano inteiro, não sei quando é que vou conseguir fazer. O Declínio e Queda do Império Romano, porque isto é um clássico de Edward Gibbon, portanto, Declínio e Queda do Império Romano, portanto este é o clássico, não é? Também Guy Debord, La Société du Spectacle, a Sociedade do Espetáculo, porque este livro foi muito falado em França e tem muito a ver com tudo o que está a acontecer. Depois, Defendendo a Sua Fé, pondo por terra as gigantescas questões da apologética. Um livro de defesa da apologética também vamos fazer. E para estudar a esquerda, meus amigos, A Breve História Mundial da Esquerda, de Solomon Sen, porque nós temos que entender muito bem a história, as ideias, os fundamentos, a filosofia, o que está por detrás, quando é que começam as ideias da esquerda, como é que isto tudo apareceu, para não nos deixarmos enganar. E pronto, tudo dito. Espero que os meus amigos tenham gostado deste vídeo. Os dois próximos vídeos, história, portanto, das ideias, com os antigos e os modernos, como eu tinha mostrado, as ideias políticas, e também a ideologia ou ciência, a ideologia do género de Maria Helena Costa. Um abraço e até à próxima.